Nós começamos a semana com o quadro Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, boa segunda, boa semana para nós, hein? Para nós todos, bom dia, Colombo, bom dia a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decretou luto oficial de 4 dias num gesto de solidariedade aos mortos pelo coronavírus. Vou reproduzir aqui o que ele disse. A todos os brasileiros afetados pela pandemia e as vítimas desta tragédia, fecha aspas. Após o Brasil ultrapassar as 100 mil mortes pela Covid-19, com o luto oficial, as sessões da Câmara e do Senado só serão retomadas na quarta-feira, dia 12 de agosto. Pelo mesmo motivo, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, decretou 3 dias de luto oficial na corte. Nas redes sociais, aplausos de alguns pela homenagem, vaias de outros pela paralisação das atividades no Judiciário e no Legislativo. Sidney, qual é a sua avaliação sobre essa decisão tomada pelo presidente do Congresso e pelo presidente do Supremo de decretar luto oficial de 3 dias pelas 100 mil mortes, 100 mil pessoas vítimas da pandemia de coronavírus? Penso que o ser humano tem que estar em primeiro lugar sempre. Todo gesto humanitário e humano, com caráter humanista em linhas gerais, ele deve ser aplaudido. Acima de tudo, o ser humano. Se você tem, por exemplo, uma grande tragédia que ela, depois de computados todos os prejuízos que ela trouxe, você disser que gastou, sei lá, R$1 trilhão para a reconstrução do patrimônio físico, é menos importante, na minha opinião, do que a morte de uma única pessoa. Então, nós devemos, a princípio, aplaudir, esse é o meu pensamento, toda e qualquer iniciativa que ela vise a respeitar o outro, a respeitar as famílias, a aproximar as pessoas, e nesse sentido não sou daqueles que engrosso as vaias contra o Judiciário e contra o Poder Legislativo que resolveram prestar esta homenagem. Gente, estamos falando de 100 mil mortes. A gente não tem muito a dimensão disso. Eu já ouvi até absurdos de pessoas dizendo assim, mas nós temos mais de 200 milhões de brasileiros, que são 100 mil pessoas, são pessoas que morreriam de qualquer maneira. Olha, vamos tentar humanizar isso com uma explicação que eu sei, por uma segunda-feira, é como se estivéssemos falando uma notícia negativa, né, e não acreditando que nós pudéssemos iniciar uma semana com coisas boas. Mas repare, significa mais do que a cidade de Alegrete inteira, no Rio Grande do Sul, que tem 77.663 habitantes, segundo o IBGE. Mais do que a cidade inteira de Araxá, em Minas Gerais. Mais do que a cidade inteira de Caçapava, em São Paulo. Mais do que a cidade inteira de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Mais do que Caldas Novas, uma cidade absolutamente querida de Goiás, né, que reúne ali no centro-oeste a oportunidade das pessoas terem o acesso às suas águas termais. Então, nós estamos falando de cidades inteiras dizimadas. Se essas 100 mil pessoas vivessem ali, nós estamos aqui com esses exemplos, citando um número menor de pessoas do que 100 mil delas, e já temos mais de 100 mil mortes. Então, eu acho que o mínimo que se pode fazer é ter respeito. Quem acreditar, faça suas orações. Quem puder, ajude as famílias nas suas perdas. Quem tiver um pouco de sensibilidade, haverá de lembrar que muita gente hoje deve estar traumatizada, porque pode ter morrido um chefe de família, pode ser um arrimo, pode ser alguém que era muito importante para aquela família. Então, eu acho que a gente deve ter um pouquinho mais de compaixão, deixar vaias e diferenças ideológicas de lado e esticar as mãos uns para os outros e exigir das autoridades que façam a sua parte. Agora, Sidney, há uma outra tragédia em andamento também, não é? Desde a semana passada, com aquela explosão lá no Líbano. E o ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou em nota que está honrado com o convite que recebeu do atual presidente, Jair Bolsonaro, para chefiar uma missão brasileira no Líbano, depois dessa tragédia a que eu me referi, das explosões lá em Beirute. Nós lembramos que, para deixar o país, no entanto, Michel Temer vai precisar de uma autorização da Justiça por causa da acusação de corrupção passiva contra ele e de outros crimes. Ele é acusado pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Chegou, inclusive, a ser preso em determinada ocasião. Sidney, esse convite feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Michel Temer, que tem ascendência libanesa, que é muito próximo da comunidade libanesa, deve ser visto assim? Como uma questão pessoal
do ex-presidente Temer com a comunidade libanesa? Ou é possível entender também esse movimento como uma intenção do atual presidente de se aproximar do PMDB via Michel Temer? O cientista político Paulo Bahia me disse uma frase muito interessante, vou me permitir aqui ler. Ele disse assim, olha, Michel Temer tem talento, paciência, persistência, simpatia, vocação e conversa de cacheiro viajante. Como bom libanês que é, parece um personagem do romance de Jorge Amado. Primeiro, do ponto de vista político, estamos falando de um ex-presidente que durante muitos anos comandou o PMDB e o velho MDB, ele sempre foi um expoente também dessa corrente, trabalhou muito na sombra, nos bastidores, ele fez muitas costuras, teceu muitos acordos e no curso da sua vida ele amealhou prestígio junto a vários políticos influentes e que nós chamamos de profissionais, que não são amadores, são pessoas que já estão há muito tempo nesse meio e que conhecem todos os detalhes e têm conhecimento também das normas, dos regimentos, das legislações e da forma como se alcança um objetivo. Então, eu estou me referindo aqui ao grupo político do ex-presidente Michel Temer. Vamos citar o Moreira Franco, está fora do governo agora, Eliseu Padilha, Romero Jucá, Baleia Rossi, que está atuando aí, Henrique Meirelles, Eduardo Braga, todos eles profissionais, um pouco mais na economia, outro pouco mais na política. Então, Michel Temer sabe os caminhos dentro do centrão para atrair estes políticos para o governo Bolsonaro. Não me recordo de nenhuma declaração mais ácida, mais negativa de qualquer membro do governo Bolsonaro desde o seu início contra Michel Temer. Não me recordo. Não há nenhuma ação do ponto de vista político que distancie Michel Temer e seu grupo. Então, é evidente que tem, desde fevereiro desse ano, conversas, trocas de ideias e sinalizações de que a aproximação entre eles seria muito bom do ponto de vista político. Melhor ainda para o governo Bolsonaro se ele conseguir atrair esses políticos que Michel Temer tem influência. Então é evidente que tem um elemento de ordem política, não podemos negar. Agora, do ponto de vista objetivo, é um risco o presidente trazer para próximo de si alguém que tenha essa folha corrida. Eu falei da folha de serviços, né? Mas agora estou falando da folha corrida, que é esse envolvimento com a justiça e mais adiante com a polícia. Afinal de contas, Michel Temer já foi preso pela Operação Lava Jato. Depois foi solto? Foi solto, mas ele foi preso. Moreira Franco também. Romero Jucá também tem lá os seus envolvimentos. Eliseu Padilha também responde. Então, este grupo é um grupo que tem uma proximidade perigosíssima com casos que poderão amanhã ter desdobramentos de ordem judicial. Eu estava vendo aqui, só para não alongar demais da conta, os vários processos que tem contra Michel Temer. Foi acusado de receber quase 6 milhões de propina da MP dos Portos, foi acusado de ser líder de uma organização criminosa, o grupo teria recebido propina de 587 milhões de reais somados de empresas como Petrobras, Caixa, Furnas, ministérios e também ligados à Câmara dos Deputados. Tem aqui o Ricardo Saúde na sua delação, diz que entregou um bilhete com o endereço nele, que deveriam ser entregues R$1 milhão, dinheiro vivo, à empresa João Batista Lima. Ainda que você diga, olha, isso aí são acusações e na verdade, não levarão a muita coisa. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, enviou uma denúncia apresentada em dezembro contra Michel Temer e mais 5 investigados de crime de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Vale a pena designar alguém com tantas acusações para uma função tão nobre como essa? Tem a impressão que vai ter um desgaste aí que poderia ser desnecessário. Poderia se achar um outro caminho, não esse. Agora, Sidney, por muito tempo, especialmente o primeiro ano de governo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi acusado, inclusive por membros importantes do Congresso Nacional, de se recusar a fazer política, né? E não a má política, de troca de favor, de troca de cargo, mas a boa política, a conversa. E se aproximar de quem ainda detém poder no Congresso Nacional, por exemplo, não pode ser visto como um movimento interessante de tentar eventualmente formar uma maioria no Congresso para fazer o país andar, para aprovar coisas que sejam importantes, porque se ele não se aproxima, trata o Congresso como se fosse um antro de pessoas não desejáveis. Se ele se aproxima, ele também está errado. Aí é difícil encontrar o meio termo também, né, Sidney? Não, eu acho que o presidente tem o dever de tentar criar uma base para o seu governo, para que ele possa e consiga governar com mais tranquilidade e passe projetos fundamentais para o governo e para o país. Afinal de contas, ele foi eleito com um ideário, foi eleito com uma certa tendência programática, né, que fez com que o seu eleitor confiasse nele. Não é isso que estamos discutindo. No entanto, ele próprio, em campanha, e seus seguidores diziam nada de tomar lá da cá, nada de acordos a partir de cargos,
nada de aproximação duvidosa com gente ligada à corrupção. Ao contrário, havia inclusive ali, quando atraiu até Sérgio Moro para o governo, uma sinalização de que o governo seria bastante impiedoso com corruptos, ou pelo menos pessoas que ainda não esclareceram devidamente, né, a sua idoneidade do ponto de vista da sua vida, né, como qualquer cidadão. Então, não é isso. Ele próprio colocou esses parâmetros, né? Ele próprio. É evidente que buscar apoio, isso faz parte. Não vejo, a rigor, problemas em ter a chamada estrutura de coalizão. Nenhum problema, desde que seja de forma transparente, clara, observando os melhores valores, as competências e as qualificações. Então, não está errado o presidente em atrair gente que possa perfilar ao seu lado. Vamos apenas, numa sintonia fina, olhar com lupa se esse entendimento realmente está em altíssimo nível, como o presidente disse em campanha, ou se vai estar no toma lá da cá que o presidente criticou. Então, o presidente se movimentar é perfeito. Eu estou apenas pedindo um pouco de cuidado e atenção, no sentido de evitar que ele possa trazer para dentro de casa um cavalo de Troia. Sidney, também durante a campanha eleitoral, começo de governo, nós ouvíamos muito, especialmente do ministro da Economia, Paulo Guedes, aquela expressão menos Brasília e mais Brasil, né? Numa intenção de tirar a concentração de dinheiro da União, do governo federal e espalhar por estados e municípios, né? Eu queria, então, a partir daí, puxar com você uma quantia de dinheiro. Há um questionamento muito profundo feito na sociedade, e não é de hoje, sobre o tamanho do orçamento que nós dedicamos aos partidos políticos pelo fundo eleitoral. De acordo com dados do Sistema de Prestação de Contas Anual do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, aliás, ano em que não houve eleição, né, 2019, o fundo partidário foi de 937 milhões de reais. O maior gasto das legendas no ano passado, já que não houve eleição, foi gasto com pessoal, uma fatia de 14% desse valor, funcionário de partido, né? E esse ano aqui tem eleição municipal, então, em tese, o dinheiro vai aumentar, né? Sidney, com os cortes todos que devem ser feitos para a economia do país se recuperar, com todo o sofrimento que boa parte da população está passando para suportar esse período de pandemia, qual é essa avaliação sobre o fundo partidário? Muita gente diz também, olha, a democracia tem um custo. Para fazer eleição tem um custo. Para manter partido político tem um custo, né? Qual é a sua avaliação sobre o fundo? É muito ou pouco dinheiro? Está na hora de voltar a discutir novamente a perspectiva, a possibilidade de financiamento privado para a campanha eleitoral? Bem, vamos tentar aqui, esse é um tema complexo, né? Fazer com que a gente, de uma forma racional, entenda como é que funciona no Brasil. Fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra. Fundo partidário para estruturar o partido, para alugar uma sede ou para comprar uma sede, é para pagar funcionários, é para contratar não várias empresas e vários escritórios, né, de uma mesma atividade, como o de advocacia, mas é preciso ter advogados, é preciso ter contabilistas. Estamos falando de contas, prestação de contas, afinal de contas o dinheiro é público. Então, o fundo partidário tem este caráter. O fundo eleitoral, como o nome já viu, é para estruturar o processo político do partido junto à eleição. Nesse sentido, nós tivemos vários exemplos positivos e temos vários exemplos escabrosos. Então, separando as duas coisas, pode-se dizer que o risco maior de você permitir que somente a iniciativa privada participe do processo, nós já tivemos exemplos disso, né, quando empresas de construção, por exemplo, elas simplesmente pagavam para vários partidos de até ideologias distintas, porque gostaria de tirar, e tiraram vantagens depois, quando aquele que era apenas candidato foi o vencedor, ou o partido acabou administrando as contas federais. Então, o risco de você ficar nas mãos somente de quem tem dinheiro da iniciativa privada é enorme. Por isso se optou por esse processo eleitoral que nós temos do dinheiro público. Claro que, se você comparar, você quer que o dinheiro público vá para partidos políticos, ou você quer que o dinheiro público vá para a saúde, ou vá para o transporte, ou vá para a educação? Não tem brasileiro que não vai dizer, claro, que é para a saúde,
saúde, para a educação, para o transporte, que são áreas carentes. Mas a democracia é uma estrutura que ela demanda custos e é melhor que sejam custos transparentes e financiados por todos, mas de maneira que nós saibamos como funciona. Agora, aí vem um problema. O fundo partidário, por exemplo, não tem um portal da transparência. Não tem o que se chama de compliance, que é um conjunto de normas claras. Não tem transparência ao ponto, às vezes, de um presidente de um partido ser quase o dono dele e botar quase 20 parentes para trabalhar. Já aconteceu o caso de pegar o fundo partidário para se gastar até com prostitutas. Já se pegou dinheiro para gastos outros abusivos sem que tenha uma transparência. Um especialista em direito eleitoral me disse uma coisa muito interessante. O controle e a fiscalização de fora para dentro, que é feito pela Justiça Eleitoral, até funciona, mas não tem de dentro para fora. Então, quem senta em cima de um partido político acaba detendo muito poder, sem transparência nenhuma, sem prestação de contas de maneira convincente, tem prazos, às vezes, para criar notas frias e falsas, e isso deslegitima o processo. Mas, ora, nós temos 188 países do mundo que sobrevivem, países, inclusive, que nós admiramos como de bom funcionamento democrático, sobrevivem de financiamento público de campanha. Então, o dinheiro público para partidos e para fundos eleitorais, ele por si só não deve ser satanizado com a pior coisas do mundo. Nós, inclusive, melhoramos o nosso processo eleitoral. Não sei se você é um garoto, né? Não sei se você chegou a pegar, mas a eleição levava 4 meses, 5 meses, 6 meses. Hoje são 45 dias. Antigamente, nós não conseguimos dormir porque os carros de som ficavam circulando pelas ruas do município. Hoje, cada candidato só pode ter um carro de som. E com a presença dele também. Então, hoje nós temos menos gastos de campanha, os custos de produção caíram bastante. Você vê mais gente se utilizando de impulsionamento e marketing digital. Mas aquele custo que existia anteriormente não tem. Então, é provável e possível, não tem os números aqui, que o processo eleitoral hoje, apesar de tratar de milhões, seja mais barato do que do passado. Agora, esses desvios e estes roubos, essas falcatruas, continuam existindo. Para elas, seria preciso a gente ter não só leis mais rigorosas, mas uma fiscalização mais bem equipada. Agora, Sidney, o Brasil gastou com a folha de pagamento mais de 920 bilhões de reais. Este valor engloba servidores federais, estaduais e municipais. Esse valor a que eu me referi aqui, para que quem está nos acompanhando tenha uma ideia, representa 13,7%, quase 14% de tudo que a gente produz, do PIB. Qual é a sua opinião sobre o gasto do governo brasileiro em todas as esferas com o pagamento de servidores públicos, especialmente num tempo, Sidney, em que quem trabalha na iniciativa privada se viu ou sem emprego, ou com uma dificuldade tremenda para se recolocar no mercado, ou tendo de fazer acordo com o patrão por tempo de serviço e redução salarial, manutenção de emprego. Qual é a sua avaliação a respeito disso tudo? Esta é uma discussão que ela é muito emocional e ela não é racional e nos leva, a partir do diagnóstico, a uma solução errada. Qual seja, a impressão que a gente tem é o Estado brasileiro ele é mamútico, tem servidores demais e por isso ele não é eficiente. Não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos, na verdade, uma mão de obra muitas vezes desqualificada para a função que exercem. Então, o que acontece? Você pega um secretário de Estado. Quando ele chega, ele chama o seu time, né? E muitas vezes ele emprega em cargos comissionados, que, como sabemos, frequentemente é muito maior até do que ganha um concursado, e aquela pessoa ela não tem nenhuma preparação para aquela função que ela vai desempenhar. Ela entra, então, no grupo que eu chamaria do inchaço da máquina pública. Não traz benefício nenhum, ela está lá porque é, muitas vezes, um cabo eleitoral, ela faz serviços fora da sua destinação, que deveria ser a do cargo, previamente definido. Outro dia, um secretário da área que cuida de animais, ele me disse, Sidney, você sabe que no gabinete do meu antecessor, tinha gente que detestava bicho, detestava cachorro, gatos, animais em geral. Quer dizer, você tinha numa secretaria que deveria cuidar dos animais, gente que detestava os animais.
Mas por que estavam lá? Porque foram colocados ou pelo secretário, ou pelo subsecretário, ou pelo partido. Então, para começar, os cargos comissionados que deveriam ser cortados. Não quero dizer com isso que os concursados, por si só, eles sejam muito preparados. Uma vez, numa empresa pública de comunicação, eu testemunhei um caso muito interessante. Chegou um rapaz e disse, olha, eu passei no concurso e eu estou aqui já no meu primeiro dia, né, me oferecendo para saber o que vocês vão precisar de mim. Eu gostaria de ser locutor. Mas ele nunca tinha feito um curso, nunca tinha trabalhado na função, parecia não ter nenhum conhecimento do que faz um locutor, mas ele passou no concurso para esta função e estava ali exigindo, né, que ele trabalhasse naquela área. Primeiro ele perguntou o que vocês precisavam de mim e depois ele disse que gostaria de atuar onde ele passou no concurso. Então há uma distorção no próprio concurso, não é porque você passa no concurso que lhe dá toda a primazia e a estabilidade absoluta. Então, isso sim é que é o Estado mamútico e incompetente. Mas na proporcionalidade que nós temos de servidores para o tamanho e a dimensão do Brasil, ela está abaixo de muitos outros países. Então é outra discussão emocional que a gente não vê o cunho racional que deveríamos ver. O servidor em geral não é todo ele incompetente, óbvio que não. Custa caro, mas que tem muita gente que poderia ser cortada, e principalmente aqueles que têm caráter ideológico, partidário, que vão lá fazer qualquer outra coisa e não trabalhar, não tenha dúvida. E o rapaz conseguiu fazer locução ou não, Sidney? Olha, ele permaneceu lá porque ele era concursado, não é? Ele não, até onde eu soube, porque depois não vi o desdobramento, imediatamente ele não pôde ser aceito porque ele não tinha nenhuma condição para a função. Mas é um servidor público, né, que entrou por via de concurso e lá está. Eu apenas dei alguns exemplos para dizer que não é porque você tem concurso público que você tem certeza de qualidade. Eu estou apenas dizendo quando você tem uma administração que ela é regulada, séria, acompanhada, fiscalizada, eficiente, jamais alguém que não tivesse nenhuma vocação para uma função exerceria. No Brasil, o oposto. Entra um monte de gente pela janela. Esses caras é que desarticulam a administração. Sidney, boa semana para nós, hein? Obrigado. Até a próxima. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.